Está gravando. Boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka. Bem-vindos a mais uma rodada do ciclo de estudos Eureka, mais uma aula, mais um passo na aprendizagem da prática da autociência. Aprendizagem passo a passo. Esse ciclo de estudos é passo a passo. Já estamos caminhando aqui, semana após semana. Estamos em quando? Em junho. Desde janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 6 meses. Nós estamos em julho já. Junho, julho. Estamos indo para o sétimo mês de caminhada. Ainda tem mais uma jornada longa por aí. Estamos na parte psicológica do ciclo de estudos. No meio da parte psicológica, caminhando para a parte da convivência. Então, a parte psicológica é a parte da vivência. É a existência, que é a parte existencial, a vivência, que é a parte psicológica, e a convivência, que é a terceira parte dos relacionamentos. Muito bem. Como prometi semana passada, vocês devem ter levado um soco no estômago aí com a leitura desse livro, pelas tarefas. Eu vi que muita gente aí descobriu que não amava como acreditava amar, né? E isso é muito bom. Toda vez que a gente se decepciona, a gente está saindo de um equívoco. Toda vez que a gente sai de um equívoco é bom, porque a gente não fica mais preso naquele equívoco. O principal para vocês entenderem e viverem bem na experiência de vocês está explicado no livro. Eu poderia repetir aqui o que está no livro, mas está lá no livro, né? Então, eu vou tentar aqui falar de algumas coisas que não estão no livro. Quer dizer, estão, mas não estão. Porque fica ali, mas a gente tem que descompactar para entender. Então, como a gente tem a oportunidade aqui de conversar, vou tentar trazer um pouco de coisas que estão ocultas ali no livro, digamos assim. Subentendidas ou apontadas, mas que às vezes a gente não vê porque não enxerga para onde que está apontando. Muito bem, então eu vou falar um pouquinho aqui na abertura. E daí, depois, se vocês tiverem perguntas, quiserem conversar outras questões do tema, né, a gente faz isso. Eu vou começar falando para vocês sobre autociência. Então, é muito importante a gente entender que a autociência é próxima da ciência. Não usa a mesma metodologia da ciência, mas é bastante similar. A metodologia da ciência, ela é conhecida como metodologia científica. Sem a metodologia científica, não existe ciência. Toda ciência todo o conhecimento que a gente tem é produzido através da metodologia científica. Conhecimento e não autoconhecimento. Essa que é a diferença. Eu vou falar daqui a pouco. Vocês já sabem, mas eu só vou reforçar. Então, o método científico é fundamental para a produção do conhecimento científico. E o método científico está fundado na observação. Então, a gente observa, aí depois faz lá experimentos, aí põe à prova e aí vê se realmente dá certo o que se supôs sobre o funcionamento de alguma coisa, sobre o entendimento de alguma coisa. Essa é a metodologia científica. A autociência é bem similar. Ela também se baseia na observação. Só que
você não vai observar as coisas externas, o mundo, a realidade, quando você está praticando a autociência. Você vai observar a si mesmo. Por isso, na prática da autociência, a palavra que a oficina usa é auto-observação e não observação. Observação de si. Observação de si é auto-observação. Então, a ciência observa o outro. Ela observa a laranja, ela observa o planeta, ela observa o sol, tal, e aí ela produz conhecimento. Na autociência, você observa você mesmo. Você pratica auto-observação. E aí você vai produzir autoconhecimento. Então, a ciência produz conhecimento e a autociência produz autoconhecimento. Muda o objeto de observação. Em vez dele ser externo, ele é intrínseco. Nem interno é, ele é intrínseco. Você observa você mesmo. Você pode fazer isso existencialmente, psicologicamente e pessoalmente. Existencialmente, você vai produzir autoconhecimento existencial. Psicologicamente, autoconhecimento psicológico. Você observa os seus sentimentos, suas emoções, seus sofrimentos, seu desejo, seus valores, suas crenças, tudo isso intrínseco a você. A observação disso vai produzir autoconhecimento psicológico. Se você observar a sua crença, na sua característica, no seu sistema de crenças, essa crença ela vai ser pessoal, ao mesmo tempo psicológica e pessoal, porque todo ser humano tem um sistema de crenças, isso é humano, mas o seu é particular seu, e aí você vai produzir autoconhecimento pessoal. Enfim, isso para você entender e relembrar que a ciência e a autociência são muito próximas. O processo de trabalho, de produção do conhecimento é similar, do autoconhecimento é similar do conhecimento. Você observa a si e na ciência você observa o objeto, o outro que é externo, na autociência intrínseco. Muito bem. Então, uma das grandes dificuldades nossa, na prática da autociência, é que a gente não tem prática científica. A gente não tem familiaridade com esse processo da metodologia científica, nem da observação, muito menos da autoobservação. Se a gente fosse fazer uma pesquisa das carreiras que são mais procuradas pelos alunos, pelas pessoas que estão se formando, provavelmente, aí pode ser que eu caia do cavalo fazendo essa afirmação, tá? Mas acredito que as carreiras mais procuradas nas escolas são de humanas, né? E não de exatas, e não científicas. As carreiras científicas, creio eu que elas são de menor número, menor procura. Por causa disso, porque a gente não curte muito ciência. Por que a gente não curte muito ciência? Porque a ciência é desumana. Né? A ciência ela é tipo matemática, não tem graça. Ouvir uma música é legal, você ouve aquela música, você curte a música, tem a sensação de estar ouvindo aquela música. Agora, entender como é que faz a música já fica sem graça. Porque aí envolve lógica, e lógica não tem muito prazer ali, muita graça, muito sentimento. Então a gente não tem esse apreço e esse gosto pela ciência e acaba não tendo por autociência também. E não tendo apreço, a gente não desenvolve essa competência da observação. A gente não desenvolve essa competência da observação. E não desenvolve as competências analíticas também, que fazem parte
do processo que vem junto com a observação. A gente observa e analisa para ter o entendimento. A gente precisa observar e analisar, entender o que está observando, senão não entende. Então, por causa da falta de apreço com a ciência, a gente não desenvolve essas competências. E não desenvolvendo essas competências, a gente não avança no que essas competências trazem, que é entendimento sobre as coisas. Se for, no caso, aplicado à ciência, entendimento sobre os objetos que a ciência estuda, os objetos da natureza, vamos dizer assim. Se for aplicado a si, sobre a si mesmo, sobre como você funciona. É muito mais prazeroso você viver a vida do que você observar a vida. Você fica lá vivendo a vida, você vai no restaurante, você come um prato gostoso, olha que delícia. Aí você vai ouvir música, aí depois você passeia, aí você anda de bicicleta. Isso é prazeroso. Agora, observar o que é isso, do que se trata, por que é prazeroso comer um macarrão cheio de queijo, né? O que tem de autoconhecimento na hora que você está comendo um macarrão. A gente não faz isso. A gente só quer comer o macarrão e pronto. A gente não fica consciente do processo que está acontecendo ali, do processo do prazer, ou mesmo se não gosta, se está comendo um macarrão frio, a gente não observa por que está desgostoso com aquele macarrão frio e tal. Enfim, a gente acaba por não ter não ter o gosto pela ciência, não desenvolve a competência científica, a gente acaba não sendo bons produtores de conhecimento e autoconhecimento. Ferrari, o que isso tem a ver com amor? Aí vocês vão entender, eu estou indo construindo uma escadinha, eu estou indo degrau por degrau. Eu vou chegar lá, vocês vão entender. Eu quero trazer essa reflexão para vocês hoje. Porque o que está no livro vocês já leram, já entenderam. Então agora eu vou contar uma história para vocês sobre o começo da minha jornada aí no autoconhecimento. Quando era bem no comecinho do autoconhecimento, eu nem conhecia essa palavra ainda, autoconhecimento. Eu pensava em termos de conhecimento mesmo. Conhecer as coisas, entender as coisas. Eu pensava assim, era bem simples. E eu participava, foi assim, eu nasci em 1970 e tal, quando eu tinha uns 20 anos, surgiu a internet. Mais ou menos isso, eu acho. Quando surgiu a internet, porque eu lembro que não existia internet, aí depois inventaram nem existia computador, né, na minha infância. Aí inventaram o computador, aí o computador foi avançando, aí inventaram a tal da internet, e aí com a internet começou a vir assim, a possibilidade das pessoas se comunicarem através da internet. Uma das primeiras maneiras de se comunicar com a internet se chamava Yahoo Grupos. Eu já contei isso aqui. Depois, mais para frente do Yahoo Grupos, inventaram o Orkut e depois inventaram o Facebook. Então, eu sou de antes do Orkut. Aí eu lembro quando inventaram esse Yahoo Grupos, porque a hora que surgiu a internet, a grande novidade da internet era ter um e-mail. Era o máximo, né? Você ter um e-mail. Não existia ainda, era e-mail, mas era no computador. Não existia ainda celular para receber e-mail, assim. Logo no começo, não. Depois que os Androids, os celulares foram avançando. Então, a coisa mais
louca que tinha era você ter um e-mail, né? Você enviava uma carta, chegava na hora, você não precisava escrever a carta e botar no correio, né? Você escrevia o texto, sempre chegava lá na pessoa. Aí o Yahoo aproveitou isso e inventou um tal de Yahoo Grupos. Senta que lá vem a história, né? Vou enrolar um monte. Aí no Yahoo Grupos a gente conversava como se conversa no Facebook, no Instagram, nas redes sociais hoje em dia, mas era através. Você mandava um e-mail, era um grupo que ficava todo mundo cadastrado. Aí você mandava um e-mail para o grupo e todo mundo que estava cadastrado naquele grupo recebia. Então você mandava um e-mail, chegava a 300 lá, os 300 membros do grupo. Aí um respondia, chegava nos outros 300, e era assim, ia trocando, ficava aquela bagunça de resposta, da resposta. O pessoal tentava se organizar, era bem bagunçado, mas era o que tinha e era fantástico, porque a gente conseguia conversar com pessoas que a gente nunca teria a possibilidade de conversar antes, porque morava no outro planeta, né, no outro país, longe e tal. Aí foi nesse momento que as pessoas começaram a se agrupar por interesses. Elas não precisavam estar mais agrupadas por localização. Eu moro aqui perto, você mora aqui perto, então vamos nos encontrar. Não, você podia morar longe, mas seu interesse era o mesmo. E aí os grupos do Yahoo Grupos, eram organizados por interesse. E meu interesse era entender as coisas. Sempre tive esse interesse, entender as coisas. E não de forma dogmática. Nunca gostei de é assim porque eu estou falando. Não, se eu mesmo não entendesse por mim, não valia. Eu tenho que entender por mim. Aí eu vou lá e fuço até que eu entenda. A hora que eu entendi, tá, é assim, tá. Então agora eu entendi. Conhecimento adquirido e não decorado. Tal. E uma coisa muito propícia para quem gosta disso, de entender como é que as coisas funcionam, é a ciência. Então eu entrei num grupo de cientistas e fui conversar com os cientistas. Aí fiquei participando desse grupo de cientistas. Nesse grupo tinha professores de matemática, professores de física, a maioria era professor de física, mas tinha professor de química também, cientista de todo tipo, mas a grande maioria era professor de física, professor de matemática, professor de química, tinha de biologia também. Enfim, e cada um abria uma linha, um tópico de discussão lá e ficava conversando. E eu participei um monte de tempo lá, achava legal, porque por conta disso que eu falei lá no começo. Na ciência se investiga as coisas. Então eu gosto de gente que é analítica, de conversar com gente assim analítica, que analisa, pensa, entende, consegue explicar como é que funcionam as partes, o todo e tal. Muito bem. Não é dogmático, né? Não é assim, tá. Se bem que é discutível isso também, mas não vou entrar nesse ponto agora. Num determinado momento, eu sou uma pessoa que pergunta muito. Nossa, mesmo que eu não for vamos supor, por exemplo, que eu vou fazer eu entro num lugar que não é muito do meu interesse. Eu vou lá, sei lá, vou passar um fim de semana num curso de culinária. Eu vou fazer muita pergunta. Por que a panela faz assim? Por que o fogo é assim? Por que põe o óleo primeiro? Eu vou encher o saco de quem estiver lá para explicar, porque eu gosto de entender, eu vou ficar perguntando. Então eu pergunto, mesmo quando assim não é profundamente do meu interesse, eu questiono as coisas. E quando é do meu interesse, então, aí eu foco total, assim, eu entro na coisa assim para esmiuçar mesmo. E deu-se num determinado momento, que eu estava participando lá nesse grupo, que eu quis entender a equação de Einstein.
E igual a mc quadrado. Aí eu falei assim, pô, ótimo, beleza. Estou num ótimo lugar para entender isso. Energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Isso, todo mundo já ouviu falar nisso, né? Mesmo que não entenda, já ouviu falar. E eu já tinha ouvido falar muito, mas eu não entendia isso aí. Era jovenzinho, devia ter, sei lá, no máximo uns 23 anos. Aí eu falei, vou conversar com esses caras aqui, que eles manjam muito, né? E vou entender esse trem. Claro que eu era mal intencionado com eles. Por quê? Assim, meio mal intencionado. Porque eu já tinha consciência existencial. Alguma. E eu sabia que a ciência era materialista. Eu já sabia, já era meio claro para mim. Não como é hoje, mas eu já tinha esse entendimento de que faltava na ciência a questão da consciência. Então, mesmo que a ciência se chamasse ciência, ela não via que na tal da palavra ciência está a tal da ciência, que é a consciência. E eu sabia disso. Mas eu desconsiderei isso, porque dá para conversar com as pessoas e tirar proveito do conhecimento delas, mesmo quando elas estão equivocadas. Mesmo quando elas estão no materialismo, você consegue, que era o caso, pensar junto com elas algumas questões. Aí eu falei assim, eu vou entrar com esses caras aqui para entender, e quem sabe, eles me explicando, eu entendo mais ainda como é que essa ausência da consciência na ciência afeta a ciência e no que dá isso. E acabo entendendo essa questão da equação de Einstein também, que naquele momento me parecia muito importante ser estudado por mim. Aí, beleza. Aí comecei com meus questionamentos. Aí, normal, fui questionando. O que você pergunta quando você quer entender uma coisa? Basicamente, o que é? Você precisa de definições. O que é energia? O que é E? Energia. E o que é energia? Aí vai. Energia é igual a massa vezes velocidade. A velocidade da luz ao quadrado é tipo a constante lá de velocidade. Aí tá, o que é massa? Aí vai me explicar o conceito de massa. Aí entra, massa não sei o quê. Tem que fazer. Como é que se entende a massa? Como é que se fala que a massa é isso, não é aquilo, não sei o quê? Tem que fazer uma inferência. Como é que faz a inferência da massa? Tá? O que é a velocidade? Por que é a velocidade da luz ao quadrado? E aí eu fui perguntando. E como eu tenho essa capacidade de ir esmiuçando cada vez mais através de perguntas, e o professor adora explicar, os caras me amaram, né? Me amaram. O Ferrari é demais, Ferrari é sensacional. Eles me tratavam, eu estava na posição de aluno, né? Se todo aluno fosse igual ao Ferrari, nossa, que maravilha que seria o mundo, né? E aí eu estava feliz da vida também, porque os caras me explicavam. Mas como eu falei, de certa forma eu estava mal intencionado. E a gente foi entrando, e chegou na questão que era o ponto da consciência. Que em termos de ciência não se chama consciência, se chama medição. A ciência ela não fala em ficar consciente do objeto. Ela fala, vamos medir esse objeto. Medir o objeto é ficar consciente do objeto. Vamos medir a frequência, vamos medir, não sei o quê. Medir e observar é a mesma coisa. Né? Você tem que fazer uma inferência. Quando você está observando, você está vendo, medindo. Aí chegou na questão da medição. E aí, quando chegou na questão da medição, chegou na questão da consciência. E aí eu fiz a pergunta que nenhum cientista gosta de ouvir. O que é medir? Que eu precisava saber, né? Se tudo ali do entendimento da energia igual a massa vezes a velocidade da luz derivava da medição das coisas, a massa, você precisa medir a massa.
né? A energia também é uma coisa mensurável. Aí a velocidade também é uma medida, uma coisa medida. Então, preciso saber o que é medir. O que é medir? E aí ninguém sabia responder. E aí, aí a minha pergunta, que era o Ferrari, que era o melhor dos alunos, o mais, se todos fossem assim, o mais bacana, o mais desejado, se tornou mais adiado, porque eu persisti na pergunta. Então, gente, chegamos aí no ponto, agora vamos, me explica, o que é medir? Aí, não, medir é você pega uma régua e mede. Não, mas a régua é um objeto. Quero saber o que é medir, o ato de medir, não a régua. Aí ficava lá. Então, eu fiquei enchendo o saco. No final das contas, os caras me expulsaram do grupo. Fui convidado a me retirar. Não lembro se me expulsaram, se fui convidado a me retirar. Enfim, acho que me expulsaram mesmo. Tinha uns cientistas lá que não era tão materialista assim. Eles curtiam que eu ficava enchendo o saco dos materialistas. Mas a maioria era. Agora, antes de me expulsar, quando os caras estavam muito putos comigo, esse é o ponto que agora a gente vai chegando no amor. Finalmente, Ferrari, essa volta toda aí. Antes deles me expulsarem, um cara lá chegou, um dos cientistas lá, do grupo, chegou para mim e disse assim, olha, você é um cara bastante inteligente e sagaz e investigativo. E você vai usando isso e vai entrando nas questões e vai esmiuçando elas e vai desmontando essas questões. Desmontando tanto que às vezes você chega num ponto que não tem construção nenhuma, você só desmontou, só destruiu. Você não edificou nada, você pegou o seu martelinho e botou tudo abaixo. Agora, a gente está aqui construindo coisas também. E já que você é tão bom em destruir, por que você não constrói alguma coisa? Qual é a sua explicação? Porque eu queria entender o que era energia, né? Qual é a sua explicação? Já que você pegou seu martelinho e destruiu a nossa o nosso entendimento de energia, deixou sem alicerce, nos conte o que é energia. Qual é a sua definição? Qual é a sua explicação? O que você tem de construção para oferecer a respeito, além de ficar destruindo, martelando tudo? Achei bem interessante a postura do cara. Aí falei, certo, tudo bem. Eu entendo o que você está falando, acho bacana, e posso oferecer a minha definição e explicação de energia. Mas com certeza vocês não vão gostar, porque até então eu não tinha afirmado nada, eu não tinha feito nenhuma afirmação. Eu só tinha feito perguntas e perguntas e perguntas e perguntas e mais perguntas. E quando você faz uma afirmação, quem está do outro lado vai com o martelo para destruir a sua afirmação, mas eu não tinha afirmado nada, né? Então eles não sabiam, né? A hora que ele falou isso, ele estava querendo então que eu botasse alguma coisa para ele vir com o martelo dele e dar na minha cabeça, dar na minha definição. Agora é minha vez, né? Você usou o seu martelo aí, agora é minha vez. E aí? O que você vai botar aí? Né? O que você tem de concreto para afirmar sobre a energia? Aí eu disse, eu posso falar. Eu tenho, sim. Eu estava tentando entender o entendimento de vocês, o físico, entendimento físico da energia. Mas é claro, também tem o meu. E eu posso compartilhar, mas eu garanto que vocês não vão gostar nem um pouquinho. Vocês não vão gostar mesmo de ouvir o que eu tenho para falar. Mas tudo bem. A gente pode não gostar, mas fala.
que é energia? Aí eu falei assim, energia é amor. É isso. Energia é amor. Agora vocês entendem porque os caras me expulsaram, né? Metade deu risada, caiu de costas, assim, de tanto dar risada. E outra metade começou a me xingar. Não, que aqui é um grupo de ciência. Aqui é um grupo sério. Aqui a gente está falando de coisas que a gente observa, comprova, estuda, analisa. Você vem falar que energia é amor, rapaz, isso aqui não é igreja. Aí começou com aquele negócio. Isso aqui é onde você está com a cabeça e tal e tal. Aí, de boa, né? Eu falei, tudo bem, né? Eu falei que vocês não iam gostar. Respeito, mas né? Fazer o quê? Aí, bom, eles estavam certos em falar que eu estava deturpando a ciência quando eu igualei amor com energia? Estavam certos. E eles estavam errados? Estavam errados também. Então, eles estavam errados e certos ao mesmo tempo. É nesse ponto que eu queria chegar, para vocês entenderem. Vocês vão ver como vai ser bacana se vocês entenderem isso, que vocês vão viverem melhor. Por que eles estavam certos? Porque o amor, tal como ele é compreendido coloquialmente, em geral, e na maior parte da definição de amor da humanidade, ele é uma questão moral. Ele é uma questão moral. Se você for ver, por exemplo, nas religiões onde entra o amor é colocado como uma questão moral, não é? O cristianismo, que é provavelmente o que mais fala na questão do amor, ele sempre fala do amor como uma questão moral. Né? Você tem que amar o próximo, não sei o quê, e tal, é uma questão moral. Então, quando eu falo que energia é igual a amor, eu estou falando que a energia é uma questão moral. Isso não tem lógica nenhuma. Os caras estavam corretíssimos em dar risada de mim se eles entendessem que quando eu estivesse falando de amor, eu estivesse falando dessa questão moral. Vou enfatizar um pouco mais isso porque é importante. Observe que a maior parte do pensamento social humano é um pensamento moral. A gente está sempre pensando em questões morais. O bem e o mal é uma questão moral. Faz isso, não faz, certo e errado é uma questão moral. Aí tem que amar, não pode, pode, não pode, é uma questão moral. Tudo isso são questões morais. Então, a cabeça humana ela gira em torno da moralidade e não gira em torno da ciência. Por isso que eu comecei falando de ciência. Quantas vezes você saiu para conversar com alguém e começou uma conversa científica? Tipo, esse bife está salgado porque tem sal, sal é cloreto de cloreto de sódio, sódio não sei o quê. Você já conversou sobre o cloreto de sódio, que é a formação do sal? Nem os cientistas conversam disso. Ainda mais quem não é, né? Então, a nossa cabeça gira o tempo todo na moralidade. Na moralidade. A gente vive na moralidade, imerso na moralidade. E aí, quando eu falo que energia é amor, claro que os caras têm que dar risada, aí tá certo. Não tem, a ciência não tem nada a ver com moralidade. Essa é uma coisa também que conflita ali com a ciência. A ciência, ela busca entender, não tem a ver com bem e mal. Ela quer saber se funciona ou se não funciona. Não tem questão moral.
Por isso que às vezes ela descobre umas coisas que aí vem a moral e fala, não pode fazer, né? Por exemplo, a bomba atômica. Os caras estavam lá, queriam descobrir energia atômica, como é que faz energia. Ah, mas essa energia aí não pode fazer, porque vai matar um monte de gente. Aí já é uma questão moral. Eles só estavam interessados em descobrir o funcionamento atômico das moléculas. E aí dá conflito da ciência com a moralidade. Mas, enfim, os caras riram e eles estavam certos. Não, energia, amor. Você começa perguntando de MC quadrado, vem falar do sermão da montanha. Se eu tivesse no lugar deles, eu ia rir o mesmo tanto que eles riram de mim. Mas eles também estavam errados. Por que eles estavam errados? Porque amor é energia. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, quero que vocês entendam. Amor é magnetismo. Então, é preciso que vocês entendam que a questão do amor não é uma questão moral. Isso que vai ajudar muito vocês a viver. Como é que a oficina fez para explicar o amor fácil, difícil e impossível? Qual foi a primeira coisa que a oficina teve que deixar claro antes, né, o degrau anterior, para poder dar o próximo passo e poder trazer a explicação do amor fácil e impossível? Ela igualou amor com desejo. Ela explicou o seguinte: não existe amor. O que você chama de amor, na verdade, é desejo. Quando a oficina faz isso, quando ela diz que amor é desejo, ela está tirando o amor do campo da moralidade e está trazendo para o campo da física. Amor é uma força física. Por quê? Porque o desejo é uma força física. O desejo é a motivação, é o motor. É a mola que move todas as coisas. Sem desejo, nada se movimenta. Não existe movimento. Imagina um parque de diversões. Aí está lá. Esse exemplo é antigo, eu acho que eu até dei para o cientista naquela época. Está lá, tá a roda gigante, aí tem o carrossel, aí tem a montanha-russa, aí tem o teleférico, tá tudo funcionando. Tudo. Aquela parque de diversões. Aí você vai lá e desliga a energia. O que acontece? Não acontece nada. Para de acontecer. Por que para de acontecer? Porque não tem mais motivação para as coisas acontecerem. Não tem mais uma força motivadora. Não tem mais energia. Não tem mais desejo. Não tem mais amor. Se desligar o amor, a coisa para. Pensa na sua vida. Por que você vai para a direita? Porque você deseja ir para a direita. Por que você vai comer? Porque você deseja comer. Por que você vai trabalhar? Porque você deseja trabalhar. Ou alguma coisa que tem a ver com isso. Por que você volta? Porque você deseja voltar. Por que você está assistindo? Porque você desliga o desejo em você. O que você faz? Você não faz. Como é que você vai viver sem desejo? Não vai, por quê? Porque o desejo é a vida. Sem desejo, você não é um ser vivo. Você é um ser morto. Você precisa do desejo para ter vida.
O desejo é a sua vida. E é por isso que você não consegue deixar de viver, porque você é desejo. Também. Você é 3 da unitrindade. Né? E você não consegue desligar o desejo que você é, porque você é esse desejo. Por isso você está sempre vivendo. Só que esse desejo recebe o nome de amor. Só que ele é uma coisa física. Eu estou usando a palavra física para separar de moral. Entendeu? Ele é uma coisa física, não tem nada a ver com moralidade. Nada a ver. Desejo não tem nada a ver com moralidade. O que tem a ver com moralidade é a forma como você lida com o desejo e não o desejo. Energia elétrica não tem moralidade. A energia elétrica, ela não se preocupa se você vai usar ela para ligar o chuveiro e tomar um banho quente ou para eletricutar o inimigo lá que está o criminoso que está lá. Ela funciona igualmente. Ela funciona igualmente no chuveiro e na cadeira elétrica. Igualmente. Por quê? Porque ela é energia. A mesma coisa com o desejo. Ele não tem nada a ver com moralidade. Se você quiser usar o seu desejo por uma questão moral, é como você usa ele, mas não ele em si. Ou seja, o amor não tem moralidade. Ele não está ligado com moralidade. Você pode aplicar moralidade a ele, assim como você aplica a moralidade para o uso da energia elétrica. Você usa energia elétrica para tais fins e para outros não. Isso é você usando a moralidade para decidir como é que você usa a energia. Mas a energia elétrica em si, ela não para de funcionar. Não, para cadeira elétrica eu não funciono, só funciona para chuveiro. Estou cruzando os meus bracinhos. E não vou funcionar para cadeira. Não, ela funciona igual. O amor é a mesma coisa, porque amor é desejo. Então, o seu desejo, ele funciona para tudo que você quer fazer. Porque ele é o motor, ele é a gasolina, ele é que impulsiona. Agora, como você vai usar ele, aí vai entrar a moralidade. Então, entenda. Amor não tem nada a ver com moralidade. Amor é a sua motivação. Amor é motivo, amor é o motor, amor é o que impulsiona a sua ação, o seu viver. E a melhor maneira para ilustrar para vocês é como funciona essa energia física, uma energia física, para separar da moralidade, vou usar esse termo, porque você sabe que nada é físico, a gente já viu isso. É uma experiência de fisicalidade, mas eu vou falar com terminologia materialista para simplificar. Como é que funciona essa energia física? A melhor forma de vocês entenderem é o magnetismo. É assim que funciona o amor, tal como um ímã. Por isso que ficou tão famoso, alguns tempos atrás, a tal da lei da atração. Por que é a lei da atração? É o amor funcionando tal como ele funciona. Isso é a lei da atração. Eu tenho falado para vocês seguirem o GPS, já faz tempo, né? Desde segue o seu GPS e tal. O que é o GPS? O GPS é uma bússola. E o que é uma bússola? Uma bússola é
um negocinho que fica colocado sobre uma agulha e um lado tem um magnetismo e outro lado tem outro magnetismo. Aquela coisinha da bússola, ela não é só um ferrinho, ela é um magneto. E ela se movimenta porque ela entra em acordo, ela é atraída pelo magnetismo do planeta. Por isso que sempre ela vai para o norte. Amor não deveria ser um estudo religioso. Amor deveria ser um estudo científico. Por isso que eu comecei falando de ciência. Ah, mas por que a religião fala em amor? Ah, mas daqui a pouco eu vou falar disso. Por causa que entra a questão moral, que é como você lida com essa energia. E não a energia em si. Porque a energia em si, ela funciona do jeito que ela funciona, quer você goste, quer não, é assim que ela funciona. Se você gosta que o imã atrai e repele, problema seu, se você não gosta, se você gosta. Ele vai continuar funcionando do mesmo jeito. E o magnetismo também. Se você for inteligente o suficiente, você vai observar para entender como é que funciona para usar bem. Agora, ficar reclamando, mas a agulha da bússola deveria virar para o outro lado. Vai morrer nesse mimimi, meu. A agulha não vai virar para o outro lado só porque você quer. E o amor não vai funcionar de outro jeito só porque você quer. Então vamos lá. Eu vou usar agora, para vocês entenderem, a questão do magnetismo, esse bonequinho aqui. Eu já tenho um vídeo aí nos vídeos da oficina que eu uso, eu acho que é o vídeo que fala da lei da atração, que eu usei o bonequinho para falar da lei da atração. E ele vai nos ajudar a entender como é que funciona o amor. O amor, ele tem dois polos. Quais são os dois polos do amor? O amor fácil e o amor impossível. Começa a entender? O que é o amor fácil? O amor fácil é uma polaridade magnética do amor. E o que é o amor impossível? É a outra polaridade magnética do amor. O amor tem dois lados, dois polos, igual um ímã. O que o amor fácil faz? Puxa, te empurra em direção àquela coisa, atrai. Você é atraído pelo amor fácil. O que o amor impossível faz? Repele, igual um ímã. Se você pegar o ímã e colocar os lados que atraem, eles grudam. Se você colocar os lados opostos, ele empurra, você não consegue juntar. É repelente. Esse é os dois movimentos do amor. Ele pode ser atraente ou repelente. Todo objeto com o qual você convive tem uma polaridade. Tem uma... Às vezes nem o objeto tem a polaridade, né? Mas tem o que você imagina que seja a polaridade do objeto. Às vezes ele tem mesmo. Por exemplo, limão é azedo. Não é que você não imagina que o limão é azedo. Mas pode ser, por exemplo, uma pessoa que você acha que ela é azeda, ela não é. Mas na sua cabeça você acha que é o suficiente para ela ser repelente. Ou uma pessoa amorosa, afetuosa. Aí ela vai ser atraente. Tudo que, para você aparentar bem, bom, caro e vero, vai ser atraente. Tudo que para você aparentar ruim, nulo, falso, mal, é repelente. Isso para todo ser humano. Não tem como ser diferente. Por quê? Porque é magnético o bagulho. Ó. Tá vendo o bonequinho aqui? Aí você pergunta para ele, você gosta de
Vou botar aqui para pegar vocês. Ele tá verdinho. Aí você pensa, você gosta de jiló? Aí, não. Jiló ele gosta, né? Jiló ele não gosta. Vamos pegar uma coisa que ele gosta. Você gosta de chocolate? Ah, ele tá verdinho aqui. Aí você fala assim, não, você não pode gostar de chocolate. Você vai lá, faz força para ele não gostar de chocolate. Você abaixa ele. Assim. Então, logo você tira o dedo, o que você está forçando ele a não gostar de chocolate, o que acontece? Volta. Não, não pode chocolate, não. Volta. Não, volta. Mas o chocolate não pode. Volta. Chocolate não é pecado. Chocolate. Por quê? Porque Magneto está além da vontade do arbítrio da criatura gostar ou não de chocolate. Ele gosta. Você pode usar o seu arbítrio para negar o seu desejo, mas não para alterar o seu desejo. Entenda isso. Você pode usar o seu arbítrio para negar o seu desejo, mas jamais para alterar o seu desejo. É impossível. Por isso que chama amor impossível. Se você gosta de chocolate, é amor fácil, facílimo, inevitável. Nada vai conseguir te impedir de gostar de chocolate, nada. Agora, se você não gosta de chocolate, nada vai te impedir, vai te fazer gostar. Vai, gosta de chocolate, não gosta. Vai, gosta de chocolate, não gosta. Vai, gosta, não gosta. Vai, gosta, não gosta, não gosto! É repelente. Tá entendendo? O que para você é atraente, atraente é. O que para você é repelente, repelente é. Você pode fingir que uma coisa que para você é repelente é atraente, mas fingir não altera o fato de que é ou atraente ou repelente. Fingir está no âmbito da moralidade. Ser atraente e ser repelente é física. É magnetismo. Seu arbítrio não tem nada a ver com isso. E se você tentar obrigar os outros, você vai ficar numa briga eterna de perde, porque você também não... Assim como você não consegue alterar o seu magnetismo, você não consegue alterar o do outro. Você está se condenando ao fracasso eterno. E sofrimento, porque... O que pode ser? Tem alguma coisa mais sofrida do que você ficar tentando fazer uma coisa que é impossível? Você vai passar a eternidade tentando e não vai conseguir. Você está se condenando ao sofrimento eterno. Quando você quer ir contra o magnetismo do outro, contra o amor do outro. Fácil e impossível. O que é repelente para o outro, não tem como ser atraente, porque é repelente. E o que é atraente não tem como ser atraente. Por isso você não consegue fazer ninguém te amar. Você não consegue, me ama, me ama. Mano, é imã, velho. Se não grudou, não grudou, porra. Não adianta, não tem o que você faça. Pode botar botox, não adianta. Ninguém vai te amar só porque você quer que te ama. Ninguém vai mudar. Veja, você não consegue mudar o seu desejo. Você não consegue alterar o seu desejo. É impossível.
A única coisa que você consegue é lidar bem ou mal com ele. Se lidar bem, melhor. Se você não consegue alterar o seu, como que você vai conseguir alterar o desejo do outro? Por isso que para você viver bem e chegar à autorrealização, você tem que seguir o seu GPS. Por quê? Porque ele é infalível, ele é inalterável. Ele é inalterável. Uma coisa para ser infalível, ela tem que ser inalterável. E é por isso que só o seu GPS pode te levar à sua autorrealização. Mas você tem que confiar no seu GPS. E deixar o outro com o dele, porque assim como só o seu pode levar você, só a sua bússola pode te levar para o seu norte, para o norte do outro, só a bússola do outro, porque o norte do outro é outro, não é o seu. Então, só para concluir aqui, e ir para a próxima parte, o que eu deixo de observação aqui para vocês, e comprovem, amor não é uma questão ética. Não. Não é uma questão moral, nem ética. Daqui a pouco a gente vai falar quando que é uma questão moral e ética. Porque tem um lado que é. Mas, em essência, amor, sendo desejo, e amor é desejo, não é uma questão moral e nem ética, é uma questão física. Amor é magnetismo. Quando você gosta de alguma coisa, pronto, ó. Se você não gosta, tá vendo? Não tem a ver com arbítrio. Tem a ver com a sua natureza, com o seu motivo, com o seu desejo. Lá no desenho eu falo assim, você chega pro bonequinho e fala assim, você gosta de caneta? É o bonequinho. Não, tem que gostar. O bonequinho não gosta. Mas gosta da caneta, ama essa caneta. Aí você fala, e de tesoura, você gosta? Ele, adoro tesoura. Tesoura ele gosta de fazer o quê? Natureza do boneco. Ele ama tesoura e odeia caneta. Assim, não, mas você tem que odiar a caneta. Aí ele odeia a caneta. Não, eu amo. Odeia a caneta. Desculpa aí, mas eu amo. Não, você tem que odiar a caneta. Não, eu amo a caneta. A tesoura. Odeia a tesoura, odeia essa tesoura. Eu amo essa tesoura. Tem que odiar a tesoura. Não dá, não tem jeito. Eu amo, é mais forte do que eu. Aí não fala assim, o amor é mais forte do que eu. É isso mesmo. Eu odeio essa porra. Não vou odiar porra nenhuma. Eu amo a caneta. A tesoura. Aí, ama a caneta. Ama a caneta. Nem fudendo. Ama a caneta, nem fudendo. Ama a caneta. Não amo. Não amo. Não amo. Não amo. E aí vai ficar. Imagina, faz isso com você, ainda quer fazer com o outro. Desiste. Não lute contra o que está fora do seu arbítrio. O amor está fora do seu arbítrio. O funcionamento do amor é ele vem e aí você lida com ele, mas ele em si está fora. Você vai perder a sua vida e a vida do outro, negando o seu amor fácil e impossível e proibindo o do outro. Então é isso, lembre-se, esse bonequinho aqui, só para vocês entenderem, por que ele funciona assim? Porque aqui embaixo ele tem um ímã. Aqui. Ele faz parte de um brinquedinho. Um dia eu descobri esse brinquedinho e falei, que bacana, vai dar para um... Aí quando você encosta a chapinha de ferro,
a chapinha, o ímã puxa, por isso que ele fica, e tem um mecanismo dentro dele, aí ele fica verdinho. Aí se tira a chapinha de ferro, tá vendo? Ó, o amor fácil e o impossível acontecendo aqui. É isso. Atração e repulsa. Tudo no universo é assim, atração e repulsa. Tudo. Porque tudo vive e funciona dentro do sistema de atração e repulsa. Muito bem, e a questão da moralidade da ética? Por que, então, que o amor... Por que, então, que o amor, que é uma questão física, que é o desejo, foi parar no mundo da moralidade e da ética? Por que ele não ficou no lugar dele, que é o mundo da ciência, da física? Porque a forma como você lida com o seu amor, com o seu magnetismo, com a sua energia, com a sua motivação, essa sim depende do seu arbítrio. E onde tem arbítrio, tem moral e tem ética. E aí a forma como você lida com o seu desejo, eu vou parar de usar a palavra amor porque ela só atrapalha. Vou falar desejo. A forma como você lida com o seu desejo, aí sim, ela é uma decisão sua, arbitrada, baseada no seu quatrix, no seu sistema de crença, de valores. E aí, essa sim é uma questão moral e ética. E ela se divide em duas opções, e só duas opções. Só tem duas maneiras de você lidar com o desejo, tanto o seu como o alheio. Você pode proibição. Você pode proibir a si mesmo de viver em acordo com o seu desejo, e se você quiser, você pode chamar também de vontade, porque é isso. Energia igual desejo igual vontade. Que nem eu falei do parque de diversão. Você desliga a eletricidade do parque, você desligou a vontade no parque, por isso que o parque para. Você pode lidar com o desejo de forma proibitiva, proibindo você mesmo de viver em acordo com a sua vontade, com o seu desejo. Ou de forma permissiva, proibindo você e proibindo o outro de viver em acordo com o desejo dele. Ou de forma permissiva ou libertária, onde você dá liberdade, dá permissão para você viver em acordo com a sua vontade e dá permissão ao outro de viver em acordo com a vontade dele. Como vocês viram no livro, o outro não precisa da sua permissão. Não precisa. Só que você precisa dar permissão para ele, para você se libertar dele. Então, essas duas maneiras que você pode lidar com o seu desejo e o desejo do outro. E isso é uma decisão. Isso não acontece sem a sua decisão. Não é automático. Não é questão da física. É uma questão consciencial, de arbítrio.
A energia elétrica funciona para qualquer coisa. Como você vai usar a energia elétrica é uma questão moral e ética. Você vai, como que eu vou usar a energia elétrica? Que a energia elétrica funciona daquele jeito, que ela é polar e tal, você não tem nada a ver com isso. Vai ser assim, independente se você gostar ou não. Agora, como você usa energia, a mesma coisa com o desejo e a vontade. Como você lida com o seu desejo e com o desejo do outro, com a sua vontade e com a vontade do outro. Você pode tentar proibir, se proibir de viver em acordo com o seu desejo. O que vai acontecer? Fracasso. Quantas vezes? Quantas vezes você tentar, você vai fracassar. Nunca eu vou ter êxito? Nunca, jamais. Por quê? Porque o seu desejo é anterior ao seu arbítrio. Você não tem como fazer com que ele deixe de existir. E você não tem como alterá-lo. Você tem como guiá-lo. Mas alterá-lo, não. E se você fizer a mesma coisa com o desejo do outro? Fracasso também. Quantas vezes? Quantas vezes você tentar, você vai fracassar. 1000 vezes, vai fracassar as 1000. 10.000, vai fracassar. Eu vou passar a vida tentando, vai morrer fracassando. É isso que você tem feito. É por isso que você está fracassando. Por isso você vive mal. Você pode ir para outra opção, que é desistir disso aí que você está fazendo. Desistir da proibição. Permitir, dar liberdade para que o outro viva em acordo com a vontade dele. E dar liberdade a si mesmo em viver em acordo com a sua vontade. O que vai acontecer se você fizer isso? Êxito. Quantas vezes? Todas as vezes que você fizer. Autorrealização. Basta você desistir da missão impossível. Quando você abandona a missão impossível, quando você usa o seu arbítrio para abandonar a missão impossível, o nome que ficou atribuído a isso, principalmente pela lógica e doutrina cristã, é amor crístico. Se chamou. Por isso, então, que a palavra amor acabou migrando do mundo da física, do mundo do desejo, para o mundo da ética e da moral. Só que esse amor ético e moral não tem nada a ver com energia. Tem a ver com a forma como você lida com a energia. A forma como você lida com a sua vontade. Ele é posterior à sua vontade. E aí você entende, então, como é que faz para praticar o amor. E o amor, ele se torna o amor impossível, difícil, né? Que chama difícil porque é difícil dar liberdade para o outro ser quem ele é, e quem ele quer. A gente não dá essa liberdade, então é difícil. E para si mesmo é difícil dar essa liberdade também. Porque a gente é educado a não fazer isso, para agradar os outros e tal. Essa é a prática do amor difícil. Essa, sim, é uma prática moral e ética. Deixa eu ver. Era mais ou menos isso que eu queria
é isso. É mais ou menos o que eu queria trazer para vocês hoje, acrescentando para vocês se libertarem desse pensamento de que o amor é uma questão moral. Se vocês quiserem conversar alguma coisa, pergunta, bora lá. Espero ter colaborado. Vou botar o meu fone de ouvido aqui. João Kleber. Diga lá, João. Bem, boa noite. Ferrari, primeiro, rapaz, eu já assisti muita aula de física, mas nunca tinha assistido uma aula tão maravilhosa. Então, muito obrigado por sua genialidade e por sua pedagogia. Não tinha como não lhe dizer isso, porque eu estou encantado com isso. E, inclusive, eu tinha achado que eu tinha entendido o livro e realmente essa aula é absolutamente encantador, essa aula. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Muitos de nós aqui nesse curso seu viemos do Husserl. Você já ouviu esse nome várias vezes, né? E uma das frases do Husserl, ele diz assim, só o amor é real. E hoje eu entendi que, de certo ponto de vista, eles têm razão, porque o amor é desejo. Então, se nós somos desejo, então só o amor, o desejo, a vontade é real. O resto é repercussão disso, não é isso? É uma forma de... Dá para entender dessa forma, sim, exatamente. Se eu trocar a palavra real por existência, as três coisas que de fato existem é ciência, né, consciência, potência e presença, certo? O amor fica onde? Na consciência, na potência. Então existe. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado. A partir de agora, eu sei o que farei com amor. Beleza, valeu, João. Tamo junto. Tem mais pergunta aqui. Ó, não sei quem levantou a mão primeiro. Vou na ordem tá aqui. A Yolanda, depois a Jaciane e depois a Ana Clara. Pronto. A Yolanda tá liberada. Boa noite, Ferrari. Tudo jóia? Jóia. E tu? Tô bem. Tô indo. Fico contente. Tô aqui na jornada. E aí é sobre a jornada que eu queria perguntar. A jornada do Eros, né? Do herói, do amor. Porque assim, por que a gente odeia o que odeia, né? E ama o que ama? Isso seria parte, por exemplo, se tem alguma coisa que eu encontro que eu odeio, é que isso não vai me levar para meu ponto B da minha jornada, para chegar no ponto B da minha jornada, é isso? Precisa ver com calma, porque assim, essencialmente é isso. Sim, essencialmente é isso. Sua bússola tem sempre que apontar para o norte, porque se ela apontar para o noroeste, você não vai conseguir fazer a viagem. Entendeu? Isso. Uhum. Agora, na hora que você está interagindo com alguém ou algo, nem sempre você está interagindo com a polaridade da coisa, que nem eu falei. Muitas vezes você está interagindo com o que você imagina que aquela coisa é, e não com o que aquela coisa é de fato. Limão é azedo, por isso que eu não gosto. Meu GPS não gosta de limão. Beleza, isso aí é porque o limão de fato é azedo. Agora, fulano de tal, não gosto dele porque ele é azedo. Talvez não seja. Aí pode ser as crenças, né? Exatamente. Você tem uma crença que faz você acreditar que aquilo é repelente, mas se mudar a crença, ela se torna atraente. Entendeu? Entendi. E também a experiência, né? Experimentar também. Para você mudar uma crença, você vai ter que ter uma experiência. Sem a experiência, você não consegue mudar a crença.
Por exemplo, se você acredita que limão é doce, enquanto você não lamber o limão, você vai continuar acreditando que limão é doce. Entendi. Bacana, era isso mesmo que eu queria saber. Obrigado, Ferrari. Dispõe. Valeu pela pergunta. Jaciane, depois a Ana, tá? Olá, Jaciane, pode falar, estou te ouvindo. Quer dizer, tá abertinho para você. Boa noite. Boa noite, Tá Jaciane. ouvindo? Tô ouvindo. Eu queria ligar a câmera. Boa noite, todo mundo. Eu queria ligar a câmera, mas eu não sei ligar. Ah, aqui a câmera. Vamos ver. Ah, Ferrari. Legal. Tô te Tá vendo. me ouvindo? Bom, tô vendo e ouvindo. Boa noite a todos. Ferrari, eu tô aqui para te dar os parabéns, porque nessa aula você se superou. Faço das minhas palavras as palavras de João. Faço a palavra de João, minhas palavras. Maravilhoso. E eu ia fazer a pergunta baseada no que ele perguntou também. Ele leu meu pensamento, foi lá primeiro. E agora me veio outra pergunta. Essa coisa que você fala, se você acha que o limão é doce, você só vai experimentar, só vai saber se ele é azedo quando você experimentar. Mas isso é tipo uma reversão da mente, da crença, ou você tem que ir lá, colocar a mão na massa mesmo, pegar no limão? Porque, tipo, você pode achar que ele é doce, pela sua crença ele vai continuar sendo doce, mesmo você experimentando? No mundo da imaginação, as coisas permanecem tal como elas são. Para você mudar, você precisa da experiência objetiva. Então, se você imagina que o limão é doce, você vai ficar com essa imaginação até que você, de fato, pegue o limão objetivamente e dê uma lambida. Aí você muda de ideia. Uhum. Se você tem a experiência, você não consegue mudar de ideia. Só a experiência muda a experiência. A crença só muda com a experiência. Exatamente. Valeu. Melhor assim, só a nova experiência muda a ideia que você tem da experiência. Porque pode ser, por exemplo, imagina que você passou a vida inteira chupando limão e você fala, Ferrari, desde criança eu chupo limão, é azedo. Aí eu falo, era azedo até ontem. Era azedo até ontem. De hoje para frente mudou, o limão começou a ser doce. Você fala, não, impossível, o limão sempre foi azedo. Eu falo, sim, sempre foi, até ontem. De hoje para frente começou a ser doce. Aí você vai falar, não acredito. Aí eu pego um limão, falo, vai ali no limão, ele pega um limão e chupa. Você vai, pega o limão e chupa. E ele começou a ficar doce. Não pode ser? O que impede? Então, você sempre precisa de uma nova experiência. Não é a crença. A experiência pode mudar. Uma vez, eu fiz uma brincadeira assim. Eu não sei, eu estou tentando te passar uma ideia que é bem sutil, mas vou te contar de outro jeito. Eu não estou conseguindo acessar. Assim. Tá. É que você tem a tendência de achar que a realidade vai ser sempre do jeito que foi, certo? Por exemplo, você consegue atravessar a parede? Não. Não consegue, né? Por que você está me dizendo que não consegue? Eu nunca tentei, né? Porque já bati a cabeça na parede. Isso, você não conseguiu. Você passou a sua vida inteira e nunca conseguiu atravessar a parede. Mas isso não significa que isso possa mudar do dia para a noite. Você dorme, aí no outro dia o universo mudou. As pessoas conseguem atravessar a parede agora.
Por que não? Ah, sim. Sim, se mudar, pode Só ser. que se você não experimentar, você dormiu, o universo mudou. Você acordou, agora é Sim, sim, tô possível. entendendo. Só que você ainda não experimentou. Uhum. Então, mesmo sendo possível, Tá, entendi. você acha que é impossível. Entendi. Então, você precisa experimentar Porque as aí eu tenho que coisas. acreditar tenho que acreditar no fato que alguém me disse que realmente pode, que tudo pode mudar, né? Senão eu fico Não, com a mente o que eu estou dizendo fechada. é o seguinte: mesmo as coisas que você diz, eu tenho certeza absoluta, não são absolutas. Sim, sim, Entendeu? é isso. Você precisa Uhum, experimentar de novo para ver se continua sendo. certo. Mas não tem a questão de eu acreditar que realmente aquilo mudou? Tipo, dar um voto de confiança naquela mudança? Você precisa dar um voto de confiança para testar, né? Sim, É nisso que eu tô falando, é. É isso que eu tô mas falando, entendi. isso mesmo, precisa. Uhum. Então é tipo assim, uma reversão do pensamento, né? Eu acreditava, então vamos lá. Você está dizendo que está diferente, eu vou experimentar porque eu vou dar um voto de confiança, né? Isso aí chama dúvida. Você fala, É. será? Sim. Mudou mesmo? Será? Eu dormi, ficou tudo. Será que agora eu consigo atravessar? Você fica em dúvida. Quando você fica em Uhum. dúvida, a certeza absoluta em suspensão. E você se Sim, dá a oportunidade de testar para ver se continua sendo o mesmo. entendi. Legal. Muito bom. Bom demais. Obrigada. Parabéns. Tamo junto, valeu. Genial. Que bom que eu consegui fazer os degrauzinhos para conduzir vocês. Ana, ainda quer conversar? Você tinha levantado a mão? Levanta de novo aí. Isso. Pronto, Ana, tá liberado. Oi, Ferrari, boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar uma coisa, porque você tinha comentado que o desejo não muda. Não muda. Aí, assim, eu queria entender melhor, porque, sei lá, ao longo dos anos o desejo muda. Ou então o que muda não é o desejo, é outra coisa? Como é que é isso, assim? O seu desejo, em essência, ele é sempre pelo bem, pelo bom, pelo caro e pelo velho. Já mudou alguma vez isso na sua vida? Ah, entendi. Certo. Não é uma coisa específica, mas o conjunto desses 4 elementos presentes numa coisa específica, é isso? Você projeta esses 4 desejos em objetos. Então, às vezes, você ama João, porque João é bom. Mas aí João deixa de ficar bom e aí você vê que Mário ficou bom. Aí você fala, não desejo mais João, agora eu desejo Mário. Não, o João era bom e o Mário é bom. Você continua desejando a mesma coisa, o bom, entendeu? Entendi. E aí, no caso, quando a gente fica desejando algo que a gente não pode desejar, a gente tem que estar usando o nosso arbítrio o tempo todo para manter essa decisão, é isso? Não, o que eu falei foi o oposto. Você não tem como não desejar o que você deseja. Se você deseja, você deseja. Deseja, mas assim, mas a gente continua desejando, mas a nossa capacidade de dizer não ao desejo é maior, né? Que o desejo tem que ser. Não. Ela é posterior. Você já. O que eu falei sobre o amor. Você está questionando sobre o amor difícil, é isso? Eu estou questionando do arbítrio, a relação do arbítrio, da nossa capacidade de ser mais racional, assim, do que ser mais forte que o desejo, quando a gente se compromete com alguma coisa. Você. Você não consegue ser eternamente mais forte que o desejo. Por isso que você não consegue fazer nada
duradouro dessa maneira. Você consegue temporariamente negar o desejo, fingindo que você não está sentindo o que está sentindo. Mas vamos pensar numa coisa mais simples, para você entender e para a questão ficar clara. Você está com fome, certo? Certo, Você quer comer, certo? certo. Aí você finge que não está com fome, certo? Tá. O fingimento de que você não está com fome faz a fome desaparecer? Não. É isso. Você pode tentar fingir que você não tem fome, e você vai conseguir fingir durante um tempo, mas vai chegar um momento que a fome vai ser tanta que você desmaia, sei lá, alguma coisa, se perde. Você vai perder sempre do desejo. E cadê o nosso lado nobre que resiste ao desejo? Vai para onde isso? Qual é a Mas quem nossa disse que diferença resistir? dos animais irracionais? Quem disse que resistir ao desejo é nobre? Quem Por diz exemplo, isso? não, mas vamos dizer assim, a pessoa, vamos supor, né? Já que você está fazendo um exemplo, eu vou fazer também. Vamos dizer que você casou. Aí você faz os seus votos de casamento, de fidelidade, de cuidar de todas essas coisas. Aí, supondo que, obviamente, a gente é ser humano, supondo que, sei lá, você é uma pessoa bonita, uma pessoa interessante, mas você prometeu no seu casamento que você ia ser fiel, então você vai ser mais forte que o seu desejo de ser infiel, não é? Vai, supostamente. O seu desejo não tem a ver com fidelidade. O que você quer, aí precisa analisar. Que você está falando de sexo, o que você quer é prazer, certo? Sim. Então vai lá e transa com seu marido. Não precisa negar o desejo. Não, acho que eu não vou me colocar, não. Eu vou mudar de pergunta. É que você não quer transar com seu marido, você quer transar com o vizinho, é isso? Depois eu escrevo a pergunta, então, porque... Ferrari, e quando a gente quer adicionar um desejo que não está existente, é possível? Não. Ai, meu O Deus, desejo manda em você, não é você que manda no desejo. mas aí se a pessoa quiser fazer uma coisa que não tem a menor vontade. Consegue fazer assim. Faz assim. Uma hora que você não tiver com fome, fica com fome. Como é que você faz para ficar com fome quando você não está com fome? Mas, por exemplo, uma pessoa que quer ganhar massa muscular Responde a minha pergunta. não come, porque não tem, tem é impossível. Por quê? Porque a fome vem, você não produz a fome surge e aí você lida com a fome. Ou você tem fome ou você não tem fome, ou você tem desejo ou você não tem o desejo, não tem outra opção. Não tem arbítrio aí. Entendeu? Entendi. Mas tem desejos que são melhores que outros, né, para nosso desenvolvimento. Você só tem 4 desejos. Isso vocês precisam entender. O ser humano só experimenta 4 desejos. Ele pensa que, eu desejo a bolacha. Mas o que é bolacha? A bolacha ou é bem, ou é bom, ou é caro, ou é velho. Mas eu desejo o carro. O que é o carro? Ou é bem, ou é bom, ou é caro, ou é velho. Mas eu desejo viajar. O que é viajar? Ou é bem, ou é bom. Não tem um 5º desejo. Só tem 4. O que a gente chama de desejo não é desejo. É o desejo, a gente vai ver, projetado no objeto. Só que vocês ainda não sabem identificar, fazer ainda não expliquei aqui na oficina. Como é que você faz para entender o desejo que está por trás do objeto? Vai ter uma hora que eu vou explicar isso. Tá bom. Uma última pergunta. Por que o desejo de outra pessoa gera incômodo na gente? Porque você não quer aquilo. É repelente para você. Que acho que vai me prejudicar?
Vai, claro, vai doer. Se eu quiser pisar no seu pé, vai doer, entendeu? Vai doer o seu pé. Você não quer que eu pise no seu pé. Eu quero pisar no seu pé, você não quer que eu pise. Por quê? Porque para mim vai ser bom, para você vai ser ruim. Para mim é atraente, para você é repelente. E quando a pessoa está fazendo um desejo, está executando um desejo que só faz mal a ela, e isso me incomoda, por que eu me incomodo? Porque faz mal para você também. Porque se não te incomodasse, Porque você eu amo não... a pessoa. Provavelmente isso. Aí, nesse caso, a pessoa não tem como mudar, né? Tem que aceitar. Ela, na verdade, a pessoa não quer o mal dela. Talvez, tem que analisar. Às vezes você acha que ela está fazendo uma coisa que é mal, mas para ela, pro ponto de vista dela, é bem. E aí você não quer que ela faz porque você acha que é mal. E ela continua fazendo porque ela está se sentindo bem. Mas aí, se a gente só ficar fazendo o que se sente bem, vai que... Veja, se você quiser viver bem, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar o outro viver a vida dele. Não é da sua conta, Ana Clara. Você quer que os outros vivam a sua vida por você? Não. Então por que você quer viver a vida dos outros? Pois é. Não sei por quê. Vou te fazer uma pergunta. O outro precisou de você para nascer? Não. Ele vai precisar de você para morrer? Não. Você teve como evitar o nascimento dele? Não. Tem como evitar a morte? Também não. É porque não é da sua conta, entendeu? Entendi. E o jeito? Aprenda a lidar bem com o seu desejo. Que o outro está aprendendo, está tentando aprender a lidar bem com o dele. Ou, e se não for hoje ou amanhã, sei lá, tem eternidade para aprender. Todos os seres estão aí, fazendo essa mesma coisa. Então tá bom, Ferrari. Obrigada pela paciência. Disponha, tamo junto. Não sei quem era o próximo, acho que era a Isabela. Tá liberado, Isabela. Boa noite, Fê. Boa noite, Isabela. Uma frase que fala que... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. O que você acha da frase que fala o amor é a ausência do medo? O amor, a ausência do medo, eu acho que ela tá errada, né? Porque se o amor é desejo e o medo é desejo, então não pode ser ausência. O medo é uma polaridade do amor. O amor tem dois pontos. É uma frase bíblica, né? Fala o amor joga fora todo medo. Eu acho errado. Agora, você tem que perguntar para quem escreveu, né? É. Então, o amor não é a ausência do medo para você. Não, o medo é amor. É o lado, a moeda não tem dois lados, cara e coroa. Um lado da moeda do amor é o desejo, o outro lado é o medo. O medo mostra o que você não quer, repelente. O desejo mostra o que você quer, atraente. Os dois estão mostrando a mesma coisa. O amor não é desejo? Amor é desejo. E medo é não ter desejo, ou não? Não, medo é desejo também. É desejo também. Entendi. Tudo que você tem medo é tudo que você deseja que não aconteça. Entendi. Tá bom, então. Obrigada. Dispõe. A Luciana está com a mão levantada também, a Viviane também. Quem tem interesse em conversar? Levanta a mão de novo aí. Aí. Eu vou dar para a Luciana a vez, depois você, tá, Vivi? Acho que ela tinha levantado primeiro. Pronto, Luciana.
Ei, Ferrari, boa noite. Eu também achei incrível a aula, eu amei esse livro, tá? Muito obrigada. É, eu liguei muito, assim, o outroísmo com o amor fácil e o amor possível. E liguei muito, e também liguei isso que eu falei agora com a mentalidade materialista. E por outro lado, eu liguei o amor difícil à experiência de fisicalidade, sabe? E, e olhar realmente para o outro como ser que está experienciando, e eu também como um ser que estou experienciando, sabe? E de fato, isso tirou toda a carga, sabe? Porque eu sei, né, que não é assim agora de um dia para o outro, agora que tudo vai mudar, né? Que agora eu sei que tem os percalços aí, mas só de eu ter conseguido ter essa visão, parece que são um peso das costas, porque no amor impossível, né? E parece que tinha realmente um peso, assim, daquela visão materialista, assim, de que do amor submisso, do altruísmo do submisso, impositivo, né? Que sempre tá tendo aquela troca. E agora nessa outra visão não, nós estamos experienciando e cada um tem o direito de experienciar o que quiser, sabe? Então, assim, é um direito de todos, sabe? É injusto negar isso, né? É muito injusto negar isso para mim, para o outro. Eu sei que agora a gente vai entrar na fase dos relacionamentos, que eu acho que eu vou chegar onde eu quero, mas assim, eu ainda sinto que tem muito essa questão da imposição e da submissão, mas eu espero que eu consiga trafegar com esse peso para uma outra visão também, nessa questão dos relacionamentos, sabe, Ferrari? Porque vai ficar mais leve, com certeza. Ah, com certeza. Com certeza. O amor, o altruísmo, ele é uma tentativa possível de ser optada, mas impossível de ser realizada. Você não consegue mudar o GPS do outro, é impossível. Você não consegue mudar o seu, é impossível. Então a gente tenta ter, que nem eu falei para a Ana, né? Você consegue fingir que você não está com fome, mas você jamais vai ganhar da fome. A fome vai sempre ganhar de você. Ah, eu não estou com fome. Claro que tá. Tá com fome, ué. Não, mas eu estou fingindo que não tá, eu não vou aparentar que eu não estou. Tudo bem, você pode fingir, aparentar, você pode se tornar um mestre em fingir, aparentar, mas só vai te cansar. E no fim você vai perder. E a mesma coisa com o outro. Então, porra, quando você desiste dessa missão impossível, você tirou todos os pianos do universo das costas. Fica leve, leve. Realmente fica leve. E realmente parece que a gente entra mesmo, a gente sai dessa visão materialista e realmente a gente vê o ser ali. Gente, é o direito da pessoa experienciar e é o meu direito de experienciar, né? Então essa base existencial vem muito forte quando essa faz sua, essa sua observação, além de correta, ela é muito bonita. Porque a gente não costuma pensar nesses termos e com essa profundidade. Mas é isso mesmo. Todo mundo, todo ser tem o direito existencial de ser o ser que é. Olha a profundidade disso. Ninguém
pode tirar esse direito do outro. É dado pelo universo. Sim, e aí a gente vai lá com esse peso do materialismo todo e, e por causa da moral e da ética, que eu sei que tem que ter, né, pra gente conviver em sociedade, mas por causa de muitas crenças que às vezes está no inconsciente coletivo da maioria das pessoas, né? E da minha também me inclui, é óbvio. Aí a gente quer impor, mas sair disso é muito bom, sair disso é muito bom, Isso. assim, sair disso, né, que eu acho que para mim foi o grande ganho desse livro, assim. Ao mesmo Exatamente. tempo que, ao mesmo tempo que eu sinto que eu tenho, assim, parece que eu posso viver agora, sabe? E é muito bom, assim, saber que o outro também tem o direito dele de viver sem julgamento, sabe? Sem julgamento, deixa a pessoa viver, sabe? Ser livre. E assim, e eu também tenho 1 milhão de coisas que eu quero fazer, entende? Tem 1 zilhão de coisas que eu quero fazer. Isso é muito bom, esse novo panorama, assim, essa nova forma de olhar para as coisas. Então, muito obrigada mesmo por esse livro e por essa jornada até aqui, né? Porque é uma construção, na verdade. É uma desconstrução com uma nova construção. É isso aí, bem observado. É por isso que o desafio é a ignorância. Esse é o desafio. Tudo é derivado da ignorância. Se não ignorássemos, se tivéssemos consciência de tudo que é explicado aqui, não faríamos nada disso, de altruísmo, nada, não tem como. Nenhum ser consciente vive altruísta. Só os seres ignorantes vivem altruísmo, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, por isso que o desafio é praticar a autociência, para despertar a consciência, e aí saindo do viver altruísta. Valeu, Luciano. João, a Vivi tinha levantado a mão antes, eu vou dar a vez para ela, depois você, tá? Pronto, Vivi. Oi, povo. Então, Mais uma tava aqui música. tava aqui pensando, né? E agora com a pergunta da Lu também achei interessante, que eu acho que tem a ver com a questão, a minha pergunta que eu coloquei lá na tarefa, né? Do amor difícil não ser natural. Eu acho que tem a ver também com a questão do nosso amadurecimento, né? Porque bem como você cita num dos áudios, né, que o bebê não quer nem saber se a mãe dormiu, se não dormiu, se ficou uma semana acordada, se comeu, ele quer mamar, ele berra, ele quer ser atendido. E aí eu fiquei pensando, fiz essa ligação toda, né? E liguei. Foi justamente a sua pergunta que me motivou a falar tudo que eu falei hoje. Foi Entendi. justamente a sua pergunta. Ah, Por quê? Porque eu expliquei que o amor ele é natural. O amor impossível e o fácil. Porque ele é do campo da natureza, o campo da física, o campo do desejo. E o amor difícil, de fato, ele não é natural. Por quê? Porque ele advém do arbítrio. Entendeu? Uma coisa natural, ela acontece espontaneamente, não depende de arbítrio. O amor difícil, ele não acontece espontaneamente. Ele só acontece por arbítrio devido à lucidez, à consciência do indivíduo que está executando esse arbítrio. Entendeu? entendi. Eu peguei a aula com 1 hora já, então eu perdi 1 hora. Hoje eu consegui pegar, porque eu estava praticando amor difícil com meu filho. Eu levei ele num campeonato de futebol, coloquei no futebol, não entendo nada de futebol. E aí eu disse, não, vamos lá, a hora que eu puder entrar, eu entro na minha aula e é a vida, né? Beleza. A hora que você assistir a gravação, você vai entender isso que eu falei agora melhor. Tá? Ah, tá. Entendi. Eu imaginei que ia aproveitar esse primeiro horário para falar bastante coisa. Mas então tá, era isso mesmo. Mas daí eu peguei essa questão assim e trouxe mesmo para essa questão do nosso amadurecimento, assim, desenvolvimento, conforme, claro, né?
praticando autoconhecimento, senão não tem como a gente Foi o praticar o que eu falei para a respeito. Luciana. Você não vai conseguir, não é possível praticar o amor difícil porque você quer praticar. Você tem que praticar o despertar da consciência. Isso. E conforme você obter êxito no despertar da consciência, a sua consciência desperta, ela vai praticar o amor difícil por você. Entendi. Entendeu? É a conscientização que faz com que você faça a coisa certa. Quando você não está consciente, você não consegue. É a mesma coisa que você querer pintar uma parede de olho fechado. Enquanto você não abrir o olho, você não vai conseguir, por mais que você queira. Então você não tem que praticar pintar a parede. Você tem que praticar ficar consciente. A hora que você ficar consciente, pintar a parede fica fácil. O amor difícil fica fácil. Não tem outro caminho mesmo. É praticar e entender que dói, né? E é sofrendo que a gente vai se conscientizando. Mas a dor dói justamente porque senão você não acorda. A dor é o despertador. Você está dormindo. Aí a dor vem, acorda, olha a merda que você está fazendo. É verdade. Que o outro pode vir criticar o nosso amor fácil. Mas dói, né? Mas é isso, doendo e aprendendo. Então, na hora que o outro vem e dá aquela cagada de regra do seu amor fácil, dói. Por que dói? Dói porque você não quer. Você quer que ele entenda diferente. E ele não vai entender diferente. Ele vai entender daquele jeito mesmo. Ele vai cagar a regra para você. Bem assim. Então tá. Era isso, Ferrari. Obrigada, então. Tchau. Agora, cadê o João aqui? Tá liberado, João. Eu não estou ouvindo o som. Então. Agora sim. O que eu vou falar é outra coisa, mas aproveitar o que a Vivi falou agora, que ela falou assim, mais, toda vez que se fala mais, é uma coisa, é um advérbio contra, entretanto, né? Porém, só que esse mais é bom, porque ainda bem que dói, ainda bem que tem um mestre para chamar a gente, né? Senão a gente estava arrombado. Mas o que eu quero fazer aqui é meu marketing. Eu estou vendo aí que tem um bocado de traidor aí no grupo, e lembrar a turma aí que, inclusive, o livro fala, porque quando Luciana fez o comentário que você elogiou, tipo assim, gente, o outro, como é que a gente não vai dar a oportunidade do outro de realizar o desejo que ele é? Então, uma das práticas disso, e está no livro, é declarar incompetência para... Acho que foi a Ana que estava falando, mas o outro está fazendo errado. Quem disse? Quem disse que o outro não está na mostra? Parou aqui, João. Você sumiu. Sumiu a voz e o vídeo. O João está fazendo convite para... Ele vai voltar agora. Então, e quem disse que o outro não está na maior satisfação e a gente tá achando que a pessoa está sofrendo? Então, meu marketing é dia 27, lá no Grupo dos Traidores, as pessoas que estão fazendo a campanha de declarar incompetência, justamente para se declarar incompetente, para dizer, filho, ou irmã, ou amiga, eu me declaro incompetente, faça o que você fizer da sua vida e não vem interferir na minha, não. Eu sou competente para definir o que é bom para mim. Claro que, como você já falou, acho que foi até a Rafaela outro dia que disse, mas sem o quatrix você não consegue identificar isso. Porreta, vamos identificar. Mas assim, essa caminhada inicial de declarar essa incompetência está no livro dessa semana. Essa aula maravilhosa não falou do livro ou desse capítulo, mas lembrar aqui, para quem é calouro ainda, vejam aí a declaração de competência, façam ela. A gente está fazendo
essa campanha de falar essa declaração 1 ou 2 vezes. Eu tenho feito em média de 8 vezes por dia e tem sido maravilhoso para mim. Só lembrar isso aí. É o mutirão da declaração, isso aí. Valeu, João. Tá feita a propaganda. Os veteranos estão nesse mutirão da declaração para firmar no amor difícil, né? Rafaela, tá liberado aí. A Rafaela. Você clicar mais uma vez aí, Rafaela. Senão, never. Não tô te ouvindo. Aí. Agora já avançou. Oi, Ferrari, você me ouve? E aí, Rafaela, você tá bem? Tudo bem. Ó, eu fiz uma pergunta na lousa e você pediu para eu falar aqui. Eu falei Claro. sobre a identificação. Para conversar. Tá. Eu perguntei sobre a questão de ceder, né? Falei assim, se uma pessoa não consegue não ceder, ela seria altruísta submissa. E a que não consegue ceder é altruísta impositiva? Seria assim? Aí você pediu para eu falar aqui. A que não consegue ceder é altruísta impositiva. E a que não consegue não ceder... É meio que isso aí mesmo. Mas tem uma coisa que você fala muito em colaborar, né? Não sei se eu estou botando o carro na frente dos bois, mas você tem uma coisa assim, não sei se é... Você fala muito em colaborar, porque senão ninguém vai ter, né? Convivência harmônica. Sendo que os quatrix são diferentes, a gente precisa de colaboração, exatamente. E como fica essa colaboração em relação ao altruísmo? Como é que... Isso aí a gente vai ver na parte da convivência. Vou falar bem resumido, tá? Tá. Acordo. É isso. A frase bem resumida também para ajudar no entendimento é assim: o combinado não é caro para ninguém. Então, as duas pessoas conversam, combinam, e o combinado não fica caro para ninguém. Tá, entendi. Obrigada, Ferrari. Disponha, agradeço a pergunta. Algo mais, gente? Então, tá bom, né? Contei bastante história hoje, lembrei, eu adoro contar história. Voltei lá na época que nem existia internet ainda. Bom, deixa eu ver qual é o próximo livro aqui para dar uma palhinha para vocês, para a gente encerrar isso aqui. Ah, gente, olha só, vai acontecer um negócio legal agora, hein? Continuando na nossa jornada de vamos moer o fígado, vamos moer o fígado dos alunos, vocês vão ler um livro que acho que nunca foi estudado, vai ser a primeira vez. Aliás, vocês vão ver 2 livros na sequência que nunca foi estudado. Deixa eu ver aqui. Ó. Ele nunca foi estudado, nem tem pergunta, só tem o texto. Foi uma palestra que eu fiz ano passado. Aí eu decidi transformar, como ele tem uma questão que ajuda bastante, muito legal, para ajudar a gente a viver bem e sair do altruísmo, eu decidi transformar essa palestra em um livro e ele vai ser estudado pela primeira vez. Trata sobre o narcisismo, né? A gente tem que falar sobre o narcisismo. Tem um equívoco aí no narcisismo. O narcisismo, quando eu estou dando aula para vocês, eu também estou lendo materiais relacionados de outros autores e tal. Então, e aí eu vejo eles usando outras terminologias. Essa palavra narcisismo, eu descobri que ela estava sendo mal usada.
Então, para a gente entender melhor o narcisismo, eu escrevi um livro chamado Narciso Nu, Peladão. Narciso Peladão. A gente vai deixar o Narciso pelado para entender ele. Narciso Nu. E aí a gente vai estudar nesse livro narcisismo. Por isso que eu fiz essa palestra, vai ter esse livro aí. Então é o próximo livro que vocês vão ler. Próxima aula a gente conversa sobre o narcisismo. Gente, agradeço as perguntas de vocês. Vocês podem ver, né? Ferrari, você não respondeu minha pergunta lá na tarefa, mas eu leio. E elas sempre me ajudam a direcionar coisas para falar para vocês. Hoje, nessa semana, foi a pergunta da Vivi, que fez eu fazer essa aula de hoje. Ela falou, tem um ponto aqui que eu posso destacar. Eu vim e trouxe o que eu trouxe hoje. Então, todas as perguntas que vocês fizerem sempre ajudam. Estou sempre ficando mais consciente do que está precisando ser esclarecido, do que não está, enfim. Então, agradeço as perguntas de vocês, as conversas, nossa interação aqui, sempre uma alegria. Eu vou falar a declaração, fica encerrada a conversa de hoje, a aula. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Presta atenção na declaração para você ver como ela está falando do amor difícil. Presta atenção. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Como é que você vai celebrar o outro no altruísmo? Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença. Eu honro e celebro a sua diferença. Eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu. Nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e desrespeito que em mim chega de mim não passa. Ó, o amor difícil aí. De mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que meu viver confirme as minhas palavras, e assim seja. Bom demais, gente. Boa noite. Prossigamos.